Seja muito bem-vindo. Esse é o 11º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é a importância de avançar com segurança e foco. Então, para começar, eu vou explicar um pouco. Esse, de certa forma, é um episódio de gratidão, que eu fiz uma formação pela Eureka, se escreve com 2 Ks. É uma clínica de psicologia no Brasil, eles atendem bastante pacientes, é a maior clínica online, e eles têm formações, eles têm atendimentos também de profissionais como psiquiatra, nutricionista, enfim, tem outras áreas de atuação ali no meio também. E eles atuam numa área comportamental, eu comprei um curso deles, então eu acabei estudando bastante nesse último ano os conceitos que eles trouxeram. E eles têm um termo chamado micropassos, que é você dar um passo de cada vez em direção ao objetivo, é um micropasso em direção ao objetivo. É conhecido diferentes termos e diversas formas aí, até no coach tem muito isso, essa ideia de micropassos, não é propriamente o mesmo termo. A própria psicologia ela tem a modelagem, que é um conceito científico bem estudado, que tem essa questão. Não é exatamente os micropassos da Eureka, não é exatamente o termo que eles utilizam, mas a praticidade por trás disso é bem interessante. Então, eu sou um aluno da formação deles, eu vou me formar agora no final de novembro. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo eu já esteja formado. E essa formação ela me permitiu crescer bastante como profissional. Então esse vídeo se baseia na Eureka, inclusive é baseado em um dos professores que fala muito disso, um dos fundadores, o Henrique. Vamos continuar aqui. Qual a definição de micropassos e do episódio? Então, o que eu quero dizer com isso? Micropasso é dar um pequeno passo que na visão de muitas pessoas parece insignificante em direção do objetivo. É como você encher um balde com gotas de água. Cada vez você vai lá e coloca uma gotinha, com conta-gota. É um pouco difícil. É uma metáfora que o meu professor de inglês usa. E eu lembro que uma vez eu fui para... tinha um galpão no interior, uma construção ali onde a gente armazena as coisas, ele era velho e tinha uma parte caindo, a gente teve que reformar e fazer uma modificação na estrutura, e a gente tinha que tirar pregos da parte que não estava mais na estrutura, e a gente enchia baldes de prego. Então essa do conta-gotas me lembra aquela, porque é relativamente difícil você encher um balde de pregos, e a gente conseguiu. A gente pegava o pé de cabra e o martelo e se tacava a tirar os pregos da parte lá para reutilizar algumas madeiras, algumas descartar, enfim, dar continuidade naquele espaço. Vamos continuar aqui. Então, a definição de micropassos é isso. Por exemplo, eu pego um objetivo. Eu tenho um objetivo, vamos pegar algo que eu tive aí no passado recente, nesse último ano no caso. Correr 10 km contínuos e abaixo de 1 hora. É um objetivo. Ele tem um tempo, ele tem uma intensidade, que é 10 km por hora, são 60 minutos, ele tem um ritmo e ele não tem necessariamente um prazo, que o plano pode ficar um pouco mais completo tendo prazo. Então eu estabeleci, eu quero correr 10 km em 1 hora. Eu preciso fazer um treino, nessa questão eu posso falar com um pouco de experiência. Você faz treinos no sentido de 1 quilômetro, você corre quilômetros naquele ritmo e você vai aumentando, ou você vai correndo até chegar no objetivo. Por exemplo, você vai correndo 5 km no objetivo, aí você corre 8, aí você corre 10, também dá. Ou você vai correndo, se você já aguenta 10 km e está tipo em 1h10, 1h07, você vai correndo 10 km até baixar para 1 hora. Então tem diversos métodos que vão te auxiliar nesse caminho. Você tem que escolher um caminho e ir atrás desse caminho.
E qual que é o micropasso, né, para correr 10 km em 1 hora? Não é simplesmente você correr 10 km em 1 hora. Isso é o que um corredor amador já conseguiria. O micropasso é você deixar a roupa para correr no dia seguinte, já deixar arrumada, você organizar todo o ambiente, deixar o café da manhã pronto, deixar tudo estruturado, né? Me localizando como correr de manhã, eu gosto de correr de manhã nos fins de semana. Inclusive hoje, estou gravando o vídeo no sábado, eu corri 5 km pela manhã, estou retomando o meu ritmo. Inclusive vou retomar esses 10 em 1 hora. Estou voltando a 5, estou perto de 5 em 30 minutos. E você vai estabelecendo planos. Então você deixou a roupa pronta. Ah, mas eu não aguento correr. Então você caminha quase todos os dias num ritmo, né? Caminha de 40 minutos a 1 hora. Ah, eu não aguento isso. Então você precisa começar a caminhar 5 minutos todos os dias até 7, 10, até chegar a 1 hora. Manter um ritmo aí de 3, 4 vezes na semana e depois começar um ritmo de corridinha. Caminha 4 minutos e meio, corre 30 segundos e vai aumentando até você aguentar correr 1 hora. Aguentando correr 1 hora, que é uma coisa de, dependendo do teu ritmo, aí vai de 1 a 6 meses, né? Se você está um pouco mais sedentário ou muito obeso, talvez vá mais que isso, você vai precisar daí recuperar o ritmo. Por exemplo, você faz em 1 hora 8,5 km, aí você precisa chegar nos 10. Então é basicamente esse o trajeto. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil, eu já fiz isso. Já fiz até 15 em 1 hora e meia, só que eu me lesionei algumas vezes e acabei também optando por ganhar peso e focar numa outra parte. Agora eu vou dar uma secada, né? Eu saí de 69 para 80, vou dar uma secada e vou voltar a focar em resultados de corrida e um pouco de musculação, né? Eu sei que são exercícios que diferem, um concorre com o outro, mas eu vou ter um pouco dos dois, ali um meio termo com foco na corrida, que é uma prática que eu sinto prazer. Assim, eu sinto prazer principalmente depois da corrida, eu sinto aquele alívio, aquela leveza, aquela oxigenação no corpo, enfim. Então esse é o micropasso. O micropasso é deixar a roupa para o dia seguinte, visando lá na frente, quem sabe daqui a 6 meses, você conseguir atingir o objetivo. E esses episódios, eles são feitos para quem quer ter mais prazer, energia e produtividade. Então, se você quer ter mais prazer, energia e produtividade, você vai ter metas alinhadas com esse objetivo. E você vai dar um micropasso, depois outro micropasso, até você conseguir alcançar seu objetivo. Você tem que ser realista na expectativa do objetivo e você tem que ser também sincero, né? Você tem que ter uma motivação de que é aquilo que você deseja mesmo. A expectativa tem que ser real e você tem que estar de acordo com aquilo. Não adianta você agir de acordo com os objetivos da sociedade. Isso não vai te levar onde você quer, vai levar onde a sociedade quer. Então, continuando aqui, que situações não ideais estão relacionadas com isso. Então, o que é o feito é melhor do que perfeito, né? Que a galera diz aí na área que eu tô, e as situações não ideais. É que as pessoas, elas pensam, por exemplo, eu não tenho condições de pagar uma academia, eu não tenho a melhor roupa para correr, estão colocando justificativas para não fazer atividade física, por exemplo. Eu vou começar com um exemplo da atividade física e depois eu vou ir para outros exemplos, né, como de estudos e outros exemplos que eu tenho aqui preparado. Então, o que é esse feito é melhor do que perfeito? Organiza uma estrutura que é possível. Pega a tua roupa que você tem, tem muito sol, pega um horário que tem mais sombra, que talvez não precise de tanto protetor solar, pegue um momento mais propício do dia, enfim, se organize da forma que você pode, né? Faça da forma que você pode, porque feito é melhor do que perfeito. Então, se você começar a fazer do seu jeito, você vai conseguir ir longe, né? E o objetivo é ir longe. Qual que é o resultado das pessoas que têm esses pensamentos? Então, por exemplo, eu quero sair do sedentarismo, eu quero começar a fazer atividade física e eu não tenho roupa, eu não tenho condições de academia, eu não tenho tempo, ou qualquer outra objeção, qualquer outra desculpa que a pessoa vai ter. Qual que é o resultado disso?
a pessoa provavelmente tem um problema, que ela é sedentária, isso é de fato um problema, e a pessoa tem uma desculpa. Então aqui, além dela não resolver o problema, dela não deixar de ser sedentária, ela vai ter outro problema, né, que é a desculpa atrapalhando ela de resolver o problema. Então é a mesma coisa que o uso da droga, por exemplo. O uso da droga em si é um problema, né? Aí a pessoa ela inventa uma desculpa que não pode parar e já tem outro problema impedindo que ela pare de usar drogas. Então, vocês entendem? Você entra num ciclo vicioso terrível, assim, terrível. Então o ideal é que você consiga quebrar essas objeções e fazer do jeito que você pode, tendo condições, é claro, né? Tendo condições físicas aí de fazer atividade física. Eu não estou falando de se lesionar, não estou falando de nada disso, estou falando sempre de quem pode. O que isso faz com os problemas? Então o que essa mudança faz com os problemas, essa mudança de sentido na vida, vamos colocar assim. Se eu colocar um sentido, tá, eu não tenho roupa, aí você pega uma roupa emprestada ou pega uma roupa que você tem mesmo, que não é própria de fazer atividade física, enfim, se você começar com isso, você quebra essa objeção. Você começa a mudar seu pensamento e agir de acordo com os seus objetivos. Isso é muito importante, você vai conseguir sair do sedentarismo e ter uma vida saudável. Ter uma vida extremamente saudável. E a atividade física, boa notícia é que ela é viciante. Depois de um tempo que você faz, você sente falta quando você não faz. Isso é um fato. O que é solução de problemas? Então, eu sou um psicólogo comportamental. Como eu já expliquei anteriormente, na psicologia comportamental, tudo é visto como comportamento. Ah, eu estou remoendo o passado. Ah, eu estou roendo unha. Tá, vamos analisar esse remoer o passado. Você está num canto, num quarto, abraçando as pernas, sentado, por 40 minutos pensando sobre o passado, e esse comportamento termina quando você percebe que a comida ficou pronta. Tem um tempo, tem um contexto, tem tudo. Esse comportamento tem todas as características aí, né? Ele é interno, né? Ele é dentro da cabeça, que é diferente de caminhar, por exemplo, que é um comportamento externo, mas ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Ah, eu tenho um comportamento de roer unha. Roer unha é algo mais tangível. Você consegue até mensurar a quantidade, mensurar os danos, se sangrou, se não sangrou, se ficou muito curta. Você consegue ver os problemas, que são as pontinhas. Enfim, esse problema, por exemplo, eu já lutei com ele. Até vou mostrar aqui, não sei se dá pra ver, mas atualmente eu tenho um problema que as minhas unhas são muito grandes, né? Eu não corto com a regularidade que deveria. É diferente do tempo, né, que eu não conseguia deixar ela crescer aí entre 2009 e meados de 2020. Eu não conseguia deixar ela crescer, agora eu já me sinto seguro e não tenho problema. Desde que eu coloquei aparelho, como já mencionei nos vídeos, eu tirei até o hábito de colocar o dedo na boca para tirar aqueles corvinhos que tem ao redor, eu tiro eles de outra forma, porque eu não quero mais colocar o dedo na boca, eu não quero mais ter esse comportamento que é a sobra, né, o resquício do comportamento anterior, que era roer unha. Eu não quero mais nada disso. Tem uns toques nesse sentido de querer sempre limpar a unha, de estar sempre olhando os dedos e tudo, mas esse eu aceito. Esse é uma coisa mais de higiene mesmo, é outro ponto que eu aceito. Não é tanto sobre me prejudicar, né, tirando uma parte do meu corpo. Vamos continuar aqui. Então, o que é essa solução de problemas? Solução de problemas é algo visto aí na psicologia comportamental para resolver um problema. Então, as pessoas chegam com problemas, por exemplo, eu não paro de pensar no passado, eu não consigo ver um futuro diferente, eu não consigo viver o presente, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber. São todos comportamentos, tudo que eu citei agora, né? São todos comportamentos. Ou a pessoa está fazendo alguma coisa, que geralmente deve ser substituída, ou ela quer fazer alguma coisa. Então são basicamente esses dois comportamentos possíveis. E qual que é a solução de problemas? A solução de problemas é um caminho que é usado na psicologia comportamental, é usado nos atendimentos psicológicos,
que pode ser usado na sua vida. Você pode usar como leigo e, dependendo do grau de dificuldade ou até mesmo das suas condições, você pode e deve procurar ajuda. Então eu estou aqui para ajudar com os vídeos para quem quer ter mais energia, prazer e produtividade, mas se você tiver a possibilidade de consultar com um psicólogo para potencializar o teu resultado, consulte. Isso vai ajudar muito. Eu gosto bastante das linhas comportamentais, né? Tem uma quedinha pelas linhas existenciais também, mas aí você precisa verificar se é um profissional e se você consegue ter resultado com ele. É seu critério. Eu não vou entrar no mérito aqui das abordagens, mas eu vou falar de comportamento humano. Então, se você se sentir apaixonado pela comportamental como eu, é uma coisa natural. Ela é fascinante e muito prática. Isso eu gosto bastante nela. E para começar a solução de problemas, você tem que entender o que é exatamente um problema. Agora eu vou mudar o exemplo. Agora eu vou falar sobre problema de falta de foco do estudo, que é uma coisa aí que a galera precisa muito. Então, um problema bem definido já é meio caminho andado. O que eu quero dizer com isso? Se você definir bem o seu problema, você já está na metade do caminho para solucionar ele. E o que isso significa? Por exemplo, eu tenho depressão, né? Tenho depressão e ponto. Vamos supor que esse é o problema. A pessoa, né, às vezes o psicólogo, o médico, ele vai dar um remédio, um antidepressivo, o psicólogo vai às vezes dar um tratamento meio que o que ele entende por depressão e ponto, não vai fazer mais nada. Só que a depressão, né, como vocês podem ter visto aí no episódio 9, se eu não me engano, né, o episódio que eu falo bastante da depressão, ela varia muito nas pessoas, varia muito. Então tem pessoas que trabalham demais e tem pessoas que não trabalham. Tem pessoas que não conseguem deitar e tem pessoas que não conseguem sair da cama. Tem pessoas que não conseguem comer e pessoas que não conseguem sair da geladeira. Tem pessoas que não conseguem dormir e pessoas que não conseguem parar de dormir. Então, assim, é uma oscilação gigante. E você precisa né, de fato, entender quais são os sintomas para você tratar. Ah, a pessoa está com problema no sono. Ah, a pessoa está com isso, está com aquilo. Aí faz um acompanhamento médico, né, talvez psiquiátrico, faz tudo o que precisa. Dependendo, né, também o grau, resolve os sintomas e a pessoa tem alta. Esse é o objetivo. O objetivo do tratamento, por exemplo. Então, essa é a definição. Não é uma definição exata, eu tenho depressão. Eu tenho depressão, na verdade, é uma definição extremamente vaga. E ela não chega a ajudar. Mesma coisa do eu tenho ciúmes. O que é um eu tenho ciúmes? Ah, eu tenho ciúmes, cara, eu não consigo parar de pensar na minha namorada, não sei o que. Cara, isso não ajuda a definir, né? Ah, eu pego o celular dela sempre quando ela dorme. Ah, eu fico mandando mensagem e pedindo foto para saber onde que ela tá nas horas vagas. São comportamentos, é uma insegurança que a pessoa tem, que ela tem essa necessidade. Aí você vai trabalhar em cima desses comportamentos e você parar com esses comportamentos. Inclusive é recomendada a terapia. Um comentário sobre terapia tem que ver muito se é uma terapia individual ou uma terapia de casal. Às vezes, nesse caso, né, um problema sobre uma pessoa que interfere no relacionamento. E às vezes realmente é um problema de casal. Isso o profissional deve avaliar, uma coisa que eu observo muito bem, né, antes de iniciar um trabalho em casal, que já tive tanto sucesso, né, em casos aí, como já tive falhas, né? Teve um caso que o paciente relatou: se continuar assim eu paro de vir, porque eu não me senti confortável e não foi da forma como eu desejava. Então tem casos e casos, né? Eu avaliei errado nesse último caso. Então, continuando aqui, esses são alguns problemas. Agora eu vou falar sobre um problema específico, eu não tenho tempo e foco para estudar. Esse é o problema. Então, você tem que definir bem o problema. Na definição do problema, você começa resolvendo o sono. Automaticamente, isso é indiscutível. Então você resolve o sono, se ele não está resolvido, você avalia, segue o episódio do sono que tem aqui no canal, dá uma olhadinha, tem até um vídeo curto de 9 minutos só do ponto de higiene do sono. Você resolva de uma vez por todas os seus problemas do sono, digita aí
né, com o meu nome que vai aparecer esse vídeo. Eu recomendo ver o vídeo completo para entender todo o contexto, mas sinta-se à vontade para ver o corte que está no finzinho do vídeo original. Então é um ponto que eu começaria. Aí você começaria a regular a ansiedade, por exemplo, tem um episódio da ansiedade, regular a depressão, as recompensas imediatas. Tem um episódio do celular também, né? Olha só como o canal está trazendo conteúdo útil. Esse episódio do celular para você corrigir as suas falhas aí no celular, né? Não ter excessos no celular, isso é bem interessante. Então verifique também esse episódio, ele está disponível aí. São caminhos que eu faria. Aí você precisa estipular um tempo de estudo que você quer ter e espalhar ele durante a semana. De preferência, né, para atingir objetivos aí, né, você deve considerar todos os dias ou praticamente todos os dias. Para você ter um resultado significativo, eu uso sempre o exemplo de entrar para o vestibular de medicina, que é considerado aí um dos mais disputados. Então você não vai entrar no vestibular de medicina, né, você não vai passar no vestibular de medicina simplesmente estudando uma manhã de sábado, por exemplo. Até porque você cansa de estudar nas primeiras horas e você não consegue aprender tanto na sequência. Então é bom espaçar os tempos e colocar em um período maior, por exemplo, na semana inteira. Então, em vez de você estudar 5 horas num dia, 7 horas num dia, você estudar 1 hora todo dia. Constância e a repetição, vamos colocar assim, são as mães do aprendizado, né? Que eu falei em um episódio anterior. Eu não sei se é um ditado russo ou o que, mas eu li em algum lugar aí que a repetição é a mãe do aprendizado. Continuando aqui, então esse é o ponto. E para você estudar, você tem que estabelecer os tempos. Eu tenho 1 hora todo dia. Só que tem um problema na sociedade atual, né? Eu quero falar desse problema, que é você pegar e você tem essa ferramenta aqui, ó, isso aqui, ó, celular. Então, por exemplo, eu tô trabalhando aqui no escritório, eu tô digitando, né? Eu tenho um computador aqui na minha frente, tô fazendo alguma coisa, de repente eu olho para lá, faço alguma coisa aqui, de repente, será que me responderam aqui no WhatsApp? Nem é de trabalho. Tudo bem, não tô te julgando aí, não tô falando no teu sentido de não ser profissional. Eu tô falando no sentido de perder o foco, coisa que não acontece comigo. Tô dando um exemplo. Aí você pega o celular aqui, já responde, né? Já responde mensagem de novo e volta, trabalha aqui um pouquinho, de repente já o celular vibra, já pisca a luzinha em cima do celular, você já vai lá e olha, e nisso você vai perdendo foco. Então, se você quer colocar 7 horas de estudo na semana, independente do horário, de preferência, né, nos horários matinais aí que você esteja descansado, mas independente do horário, você deve considerar um horário eficiente, né, um tempo que você vai estar de fato estudando, tá? Isso é essencial. Você não vai estar só respondendo mensagem, você não vai estar fazendo outras coisas. Então, esse é um possível problema que você possa ter. E o que acontece? Tem vários tipos de atenção. E como eu falei, a musculação é concorrente da corrida. Então, se eu fizer muita musculação, eu vou ficar um pouco pior na corrida, porque meu corpo vai pesar mais e vai ter mais músculo. Se eu fizer muita corrida, meu corpo vai ter um pouco menos de músculo, eu vou ter menos peso e eu vou ser mais fraco na questão da musculação. Então eles são concorrentes. Assim como um é concorrente do outro, a gente tem vários tipos de atenção. Então a gente tem a atenção focada, né, que é você estar lá fazendo alguma coisa e conseguir, sei lá, 2 horas estudar de forma consecutiva e bem produtiva. E você tem a atenção alternada. O que é a atenção alternada? Estou olhando para o vídeo, de repente eu peguei o celular aqui, né? Aí eu estou olhando para o vídeo de novo, respondi mensagem, peguei o celular, estou olhando para o vídeo. Isso é atenção alternada. Então vocês têm que ficar muito atento com essa separação da atenção, né? Você tem que começar a treinar para você conseguir ter mais atenção focada e diminuir até mesmo a sua qualidade concorrente com a atenção alternada. Isso é muito relevante, senão os seus estudos não vão progredir. Você vai estudar o Facebook, você vai estudar o WhatsApp, mas na forma prática. É como jogar um jogo. Você vai estudar o jogo da parte prática, você não vai estudar a criação do jogo, a criação do Facebook, a criação do WhatsApp. Então não é tão útil assim. É só mais um usuário, é só mais uma pessoa que essas redes sociais ganham dinheiro em cima. Vamos continuar aqui.
Então esse é o problema que eu coloquei. Então o problema é colocar 1 hora de estudo todo dia para passar no vestibular de medicina. Ponto. Esse é o problema. Vamos colocar soluções. Então, usar um computador para estudar, afastar o celular, colocar um horário do dia que você consiga ter foco ali, né, de manhã cedo, ou eu tenho pouco tempo, deixar o almoço organizado, né, eu tenho 1h30 de almoço, então eu poderia estudar 1 hora durante o almoço, né, deixando o almoço pronto eu conseguiria almoçar, tomar minhas vitaminas e escovar os dentes em 30 minutos, eu moro perto do serviço, e durante quase 1 hora eu poderia estar estudando, inclusive eu já vi aulas nesse meio período, então é algo bem interessante, é um exemplo. E você teria que colocar em plano uma rotina todos os dias, né, de preferência nesses horários, mas se tiver que ser mais para o final do dia não tem nenhum problema. O importante é que você seja constante e consiga manter o foco. Eu não consegui estudar hoje, estuda amanhã. E o gerar ideias de solução, que citando problemas gerais, então o primeiro ponto, desenvolver bem o problema, entender bem o que é o problema, escrever no papel, no celular. O segundo é uma brainstorm, você pegar ideias de solução. Então para mim estudar eu posso jogar esse horário, sem pensar na solução ainda. Né? Eu dei algumas soluções aqui para vocês. Então eu pego esse horário, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pego vários pontos de solução de forma separada. Depois eu analiso uma ou outra ideia até escolher uma das que chamou a atenção, uma ideia interessante. Eu escolho uma ideia, aí eu tento, vejo se funcionou, se não funcionou e eu observo ela. Eu observo 2 fatores. Primeiro, ela funcionou? Tá, funcionou perfeitamente? Beleza, acabou. Funcionou não perfeitamente, então eu tenho que aprimorar ela. Não funcionou, então eu tenho que trocar ela. Né? Aí eu vejo se eu tento de uma forma diferente ou se eu troco a ideia por completo. Então esse ponto é bem interessante. Você volta naquele ciclo. Entender melhor o problema, às vezes você precisa revisar o problema, colocar alguma coisa que você não entendeu que estava no problema. Eu não entendi que nas sextas, no horário que eu planejei, sempre bate com o cansaço do final de semana, mais não sei o que. Bom, então você vai ter que ajustar um outro horário na sexta, compensar nos outros dias. Enfim, é uma coisa que não estava previsto lá no começo. Então você define melhor o problema, aí você faz uma nova brainstorm, só soluções, sem pensar em cada solução. Depois você escolhe uma bem elaboradinha, né? Você vê qual que você vai pegar, tenta ela e observa de novo, até você resolver o problema. Resolve um problema, começa a resolver outro. Né? Na vida, nós somos grandes solucionadores de problemas. Existem problemas infinitos e a gente precisa estar resolvendo esses problemas para conseguir atingir nossos objetivos. Então, essas são as ideias aí trazidas na comportamental para resolver, e inclusive é feito esse procedimento tudo na psicoterapia, e você testa entre uma sessão e outra sempre as ideias, os planos, para ver se você consegue ter algum resultado. Então agora eu expliquei, né, um plano que seria estudar, né, como foco, e por que eu deixo as coisas para depois, né, a continuação do tema. Por que a gente acaba deixando as coisas para depois? Eu coloco, né, que na minha visão tem 2 problemas aí, né? O primeiro é que a gente acaba tendo uma vida muito corrida e acaba assumindo muitas responsabilidades, né? Esse é o primeiro problema. E o segundo é que a gente tem pouco tempo. E isso pode variar, pode ser coisas diferentes ou pode ser a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? A gente assumir muitas responsabilidades pode ser que seja consequência, né, que tenha por consequência ter pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, o ter pouco tempo pode ser que a gente esteja investindo muito tempo nas recompensas imediatas. Então, esse ponto deve ser seriamente analisado. Eu estou aqui criando conteúdo para quem quer ter mais energia, prazer e produtividade, mas você precisa avaliar esse ponto. Se você já tem uma ansiedade, já tem um autocontrole interessante, né, uma ansiedade controlada nesse sentido, você precisa verificar as suas prioridades. Aí se você está controlando recompensas imediatas ou não. E se você não tem isso controlado,
eu tô perdendo muito tempo com isso. É interessante, né, regular o sono, seguir aí todo o trajeto desses episódios e ver por onde você vai começar a melhorar. É interessante que você comece a melhorar pelo menos um ponto até que você avance e atinja seus objetivos. Isso é extremamente importante. Você não vai conseguir ir a lugar algum, né, na minha visão, a menos que tenha muita sorte também, né, ou que já esteja meio resolvido, sem se esforçar e abrir mão das recompensas imediatas diversas vezes. Eu já vi aí muitas histórias, muitos relatos de pessoas que conseguiram crescer na vida, que conseguiram se superar, mas elas tiveram que, obviamente, abrir mão das recompensas imediatas, né? Um relato comum aí de um amigo falando nessa parte, não sei se acho que era em medicina, né? Pessoas que faziam medicina, que chegavam a dormir na frente dos livros de tanto estudar, assim, uma coisa bem absurda, que eu não tinha ouvido falar ainda. Então, assim, tem várias coisas, e você de fato precisa controlar as recompensas imediatas e se jogar nesse mundo. Eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim agora, né? Provavelmente é uma coisa ruim porque a pessoa está sobrecarregada. Eu já ouvi relatos também, uma estudante de matemática me falou que se sentia culpada de ir almoçar, por exemplo, de se dar o tempo de almoçar, porque ela devia estar estudando. Coisas assim absurdas. Então não quero que chegue nesse extremo também, tá? Eu sou contra a exaustão. Às vezes a gente precisa focar um pouquinho mais, mas dar uma maneirada, às vezes demorar um pouquinho mais para se formar. Sou sempre contra a exaustão. Vamos continuar aqui. Então, como eu começo a fazer as coisas, né? Como que eu começo a resolver alguma situação? Eu citei o exemplo da atividade física, citei o exemplo do estudo, agora eu vou citar um exemplo da alimentação, por exemplo. A alimentação, então, você quer ter uma alimentação saudável. Você pega, em média, ou 4 entregas por semana, ou vai na padaria comprar besteira 2 vezes na semana. Enfim, somando as vezes que você come de forma irregular toda semana, são várias vezes. Você tem várias besteiras em casa, você sempre pega no rancho em toda semana, então você acaba comendo várias vezes errado na semana. Tem duas possibilidades aqui, né? Tem a possibilidade de tirar tudo de uma vez, né? Eu não recomendo muito, mas tem a possibilidade de você parar de vez com isso. O que eu recomendaria? Parar de comprar besteira, se acabou as besteiras você não comprar mais e simplesmente na parte de encomenda você ir diminuindo gradativamente. Então, por exemplo, você compra R$100 de besteira por semana e encomenda 4 vezes entrega, seja X, pizza, pastel, qualquer coisa que a gente sabe que não é feito naturalmente para o ser humano comer, né? No sentido saudável, claro. Então você faz 4 pedidos por semana. Então você mantém esses 4 pedidos na semana, mas para de comprar as besteiras imediatamente, né? A menos que tenha algum problema, e, enfim, né? Mas seria uma sugestão. Aí depois você começa a reduzir. Não, essa semana só 3, essa semana só 2. E depois começa a ter a noite do lanche, uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias. Já resolve imensamente o problema. Então, de uma pessoa que gastava individualmente R$200 por semana de besteira, ela está gastando o equivalente a 20, 30 reais de besteira. Isso se não for a cada 15 dias, né? Se não for o caso aí da pessoa que evoluiu. Essa seria uma possibilidade. A outra parte da possibilidade, né, porque é dentro da mesma linha, né, seria ter coisas saudáveis em casa, como por exemplo, eu citei em um episódio passado aí sobre pastas de amendoim, que eu experimentei algumas bem saudáveis assim e são bem gostosas, então seria ter essa possibilidade aí de pastas de amendoim no lugar de besteiras. Elas são gostosas e saudáveis, né? Pelo menos as marcas que eu compro. Verifique a gordura trans e os itens nutricionais aí da marca que você está pensando em comprar. Eu compro atualmente da Growth pela internet, que é pelo site oficial deles, que é o preço mais acessível. Então tente verificar esse ponto, né? Por exemplo, ali é um doce e é saudável. E tente manter as refeições sempre prontas. Por exemplo, antes de eu vir fazer esse vídeo, eu fiz a refeição da tarde, né, que agora é 10 para 7 da noite.
Então eu fiz a refeição da tarde, mais 3 dias de refeições, que é um de manhã e um de tarde. Então eu fiz 7 refeições ali que envolvia 200 gramas de iogurte, 75 gramas de granola, com uma granola cheia de cereais aí que eu compro no atacadão que eu faço rancho, e 30 gramas de pasta de amendoim. Eu coloquei a pasta de amendoim, oscilava um pouquinho, porque eu colocava com uma colher ali, essa da Growth de chocolate de coco eu usei, e mistura no negócio, coloca num pote que tem a divisória no meio, um lado é para comer de manhã, outro lado é para comer de tarde, e essa é a minha refeição de 3 dias. Então eu tô gravando o vídeo no sábado, eu fiz a refeição para comer na hora, inclusive, porque tava sem iogurte alguns dias, aí ficou para domingo, segunda e terça. Então essa é uma organização. Eu vou pensar em pegar uma besteira de tarde, em passar no mercado, pegar alguma coisa para comer, eu vou lembrar, acho que eu vou comer meu iogurte pronto que tá bom, até que eu vou lá no mercado e tudo, e é uma coisa que sustenta, bastante. Uma sugestão, inclusive, né, é você consultar com um nutricionista, com uma nutricionista, e ver, diante do teu objetivo, qual atitude você pretende tomar. É uma possibilidade muito interessante que traz muito resultado. Eu estou fazendo isso, já venho ganhando um peso, que é o que eu quero, agora eu vou começar a secar. Eu estou com um médico do esporte, um nutrólogo. Continuando aqui, então a questão da alimentação é você, de um lado, você reduzir as besteiras, mas você precisa substituir o comportamento. Tudo que você quer na vida é substituir o comportamento, né? Deixando essa parte bem clara. O que é substituir? Não é porque você aprende inglês que você esquece o português, mas de repente, se você morar num lugar que só fala inglês, você vai ter uma prática maior, né? Inclusive tem um professor de russo meu aí que ele mudou para o Brasil de criança, e às vezes ele tem que perguntar para a mãe dele: mãe, como é que é tal palavra? Ele fala em português para lembrar como é que é tal expressão em russo. Então assim, acaba esquecendo um pouco mesmo, mas aí é uma dupla nacionalidade, digamos assim. Então você precisa substituir um comportamento. Por exemplo, você precisa substituir o comportamento de fumar por fazer outra coisa. Eu vou parar de beber. Só que você precisa analisar todo o contexto. O que é parar de beber? Parar de beber é nas sextas à noite, nos sábados durante o dia, e nos churrascos você vai fazer o que em vez de beber? Você precisa sempre ter uma alternativa válida. Inclusive as pessoas que bebem, elas acabam substituindo por outros líquidos, né? Até mesmo a própria água. Inclusive eu vou tomar esse litro de 1,5 aqui depois do episódio, que eu tomo 3 litros por dia, e hoje eu já tomei 1,5 litro, né? Depois de falar bastante eu acabo desidratando, e eu tomo nos atendimentos no posto. Então é uma sugestão. E daí você substitui o comportamento. Então você substitui o comportamento de fumar no começo por chupar pirulito, vai trocando por alguma coisa até resolver esse comportamento. E você substitui outros comportamentos também. Como por exemplo, eu quero correr, mas aí você precisa tirar alguma coisa que você já faz. De repente uma recompensa imediata, uma outra prioridade, e você precisa colocar no lugar dessa tarefa que você faz a corrida. Então é importante que você precisa ter o tempo disponível para tal atividade. Mesmo que de começo você só caminhe, tá? Isso precisa ficar bem claro. Então tudo se baseia em substituição de comportamentos. Também um psicólogo comportamental pode te ajudar nessa função. Como eu separo o tempo para estudar todos os dias? Então, sugerindo aí que você queira estudar todos os dias, uma sugestão interessante para colocar tempo todos os dias é você estruturar. Por exemplo, eu tenho só o horário do almoço, já deixa a comida pronta, já deixa tudo organizadinho, come, né, escova os dentes e estuda. Assim você consegue colocar todo dia. Eu só tenho tempo de manhã. Estrutura de um jeito que o teu café esteja pronto, que as coisas estejam mais reguladas. Eu só tenho tempo de noite. Deixa a janta pronta. Deixa, né, as coisas mais organizadas. Chega em casa, toma um banho, né, come alguma coisinha e estuda. Então a base é deixar tudo preparado. É deixar o ambiente favorecendo. Deixar o caderno já no lugar que você vai estudar. Deixar um ambiente próprio para você só estudar. Por exemplo, eu montei esse escritório para gravar os vídeos e para fazer minhas coisas também. Então é essa base que eu quero que você esteja. É nesse caminho. É uma estrutura que você organize para que você consiga manter. Qual a ideia de dar um up
com uma sequência de vitórias. Então, um dos problemas das recompensas imediatas é dormir mal, né? Independente de dormir mal, 2 pontos que eu já citei nos vídeos anteriores é a ansiedade e a depressão. Uma ansiedade aflorada e uma tristeza ali que vai te fazer ir para as recompensas imediatas, não sei o que. Só que ir para uma recompensa imediata é uma derrota. Então, por exemplo, eu acordar de manhã e ficar no celular na cama já é uma derrota, porque eu fiquei numa recompensa imediata. E eu mexer numa rede social, eu ir no banheiro fim de semana e voltar a deitar, né, sendo de dia, claro, já é outra derrota. E assim vai. Se você tiver sucessivas derrotas, que você pensar, eu podia fazer tal coisa, mas e abandonar a ideia, você não vai avançar. Por outro lado, se você tiver uma pequena sequência de vitórias, por exemplo, eu tenho uma rotina de café da manhã, que é isso para mim, então todo dia de manhã, quase todos os dias, algumas vezes não dá tempo, mas aí nos últimos 50 dias eu terminei tudo, até porque eu tirei férias, mas todos os dias, aí, na grande parte dos dias, eu tenho uma rotina. Eu vou lá, faço as coisas e tenho essa sequência de vitórias. Teve algumas vezes recentes que eu não consegui terminar, mas eu terminei no horário do meio-dia. Acho que foram 2 dias agora recentes. Um deu problemas tecnológicos aí de manhã, coisas de internet que não dependia de mim, os aplicativos, a bateria do celular e tal, coisas que fugiram do meu controle. E o outro dia eu tinha uma aula antes de terminar essa rotina. Eu estava de férias, né, tinha uma aula, eu tinha 1 hora para me arrumar, era mais coisas que eu tinha que fazer e tudo. Eu terminei de tarde, né? Teve mais um outro domingo aí que eu terminei um pouquinho de tarde. Então assim, eu tenho essa estrutura, mas eu já condensei ela, eu já dei uma nova adaptada agora que eu voltei a trabalhar para diminuir o tempo de aplicação nesses itens e conseguir realizar tudo aí no período de 1 hora para conseguir fazer tudo antes do serviço. Então esse é o plano. São de 7 a 9 itens pequenos, né? Desde levantar da cama, tomar café, meditar, escovar os dentes, aquela coisa toda. São de 7 a 9 itens, né? Eu chego a revisar inglês nesse tempo também. Tem um aplicativo aqui de inglês que eu reviso. Então isso é uma sequência de vitórias. E eu recomendo que você crie a sua sequência de vitórias. Inclusive, né, eu tenho o aplicativo de meditação, o aplicativo de xadrez e o aplicativo de inglês. Não é aplicativo porque é um programa de computador, o Anki, né, que eu tenho a minha parte de inglês ali, o meu estudo, que eu venho estudando frases aí em inglês e, enfim, é uma questão aí que eu tô agora. E o que acontece? São exemplos que você pode colocar na sua vida, de acordo com os seus objetivos, de coisas que você nota resultado. Por exemplo, eu consigo ver o quanto que eu avancei de xadrez no último ano. Então, de 1 ano para cá, né? A gente está no começo de novembro com a gravação desse vídeo. Do começo de novembro do ano passado para o começo de novembro de agora. Eu consigo ver o tanto que eu avancei na meditação, no xadrez e no inglês. No inglês eu dei um up mais agora que eu comecei nas férias. Então, nos últimos 50 dias, mas foi um up grande, né? Tanto que em 1 ano eu termino de revisar todas as frases que eu tenho aí, porque é algo bem grande. E eles não param de enviar mais. Então, assim, é muita coisa, gente, muita coisa. Eu evoluí demais, assim, eu consigo imaginar frases em inglês, eu consigo resolver posições mais complexas no xadrez, eu consigo meditar, né? Eu tive um grande avanço na meditação, fiz diversos cursos, eu tenho 350 dias consecutivos no xadrez e na meditação. Então, você ter pelo menos um comportamento que você consegue mensurar uma sequência, né? Inclusive na meditação, no começo, né? Agora eu tô mais no timer, que é um sonzinho de fundo, uma música de fundo e prestar atenção na música, no som, no ambiente, na respiração, no momento presente, né? Conforme eu conseguir. Mas mais no começo eu meditava em inglês e espanhol e eu ainda fiz alguns cursos, algumas coisas assim que tem no aplicativo nesses idiomas, para treinar outros idiomas. Então, 2 práticas diferentes. Eu melhoro no meu inglês e melhoro na minha meditação, que é algo bem interessante. Então, fica aí a sugestão para vocês de colocarem vitórias que você nota progresso. Um item, pelo menos. Eu citei vários aqui, citei, né, os que eu coloco. Você pode colocar os seus. Qual a importância de procurar ajuda para a melhora da qualidade de vida? Então, gente, eu estou fazendo esses vídeos aí para pessoas que de fato querem melhorar a rotina, pessoas que querem melhorar a vida, ter mais prazer, energia e produtividade. E a importância de procurar ajuda
é que eu citei aqui um protocolo comportamental, uma solução de problemas, que se você não estiver conseguindo lidar sozinho, uma das ideias de solução lá é você procurar ajuda. Você conseguir procurar uma ajuda especializada para avançar em direção aos seus objetivos. Então, se você conseguir avançar em direção aos objetivos, você vai conseguir uma melhora na qualidade de vida e você vai conseguir ficar mais satisfeito por chegar perto ou, de fato, alcançar o seu objetivo. Esse ponto é bem relevante. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Avalie o vídeo, deixe o seu comentário. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana, e sempre avisarei quando posto vídeos novos, juntamente com o formulário para fixação de conteúdos, que é algo que eu tenho aqui no canal, né, evoluindo aí a questão de outros canais que eu já vi sobre assuntos de psicologia, de rotina, né, um formulário para você fixar bem o conteúdo. Se você errar as questões, tem um feedback bem interessante aí que explica por que você errou. E deixe nos comentários o que você achou dos vídeos e a sugestão dos vídeos. Já dando um spoiler para vocês, um dos próximos vídeos, eu ainda não defini a ordem, vai ser o primeiro pedido que eu tive, aí, a primeira sugestão que eu tive de uma pessoa, que é como lidar com a dificuldade de dormir sozinho, né? Pessoa que tem a dificuldade, que não consegue, né, que sente medo ao dormir sozinha, no caso, né? Então eu vou trazer esse tema e se você tiver sugestões, agora no começo eu consigo auxiliar nisso. No futuro eu não posso garantir porque eu quero que o canal cresça. É isso aí, galera. Valeu!